Eu vou botar um vídeo aqui para você assistir e eu vou comentar em cima do assunto do vídeo. Eu vou comentar sem ficar em cima do muro. Eu vou comentar com toda a minha sinceridade, sem mimimi, certo? Eu vou comentar sem medo de falar, sem querer esconder a verdade, certo? Eu vou ser eu mesmo, eu vou falar realmente o que eu acho, o que eu penso e o que eu creio em cima deste vídeo, né, sobre este assunto. Presta atenção, onde no podcast um professor, né, Fábio, ele está metendo pau sobre a cobrança dos dízimos, né, dos pastores, presidente de congregações. Ele está metendo pau nos dízimos dos pastores da Assembleia de Deus, né? E tem um evangelista, ele não concordou em parte, e eu também estou aqui não concordando com muitas coisas, e você que vai assistir também poderá ser mais um que não vai concordar com minha fala, ou com a fala do evangelista, ou com a fala do professor Fábio, né? Mas vamos assistir o vídeo e eu não vou ficar em cima do muro, eu vou falar realmente o que eu acho, né? Então, vamos assistir o vídeo. Então é para isso que serve o seu dízimo e a sua oferta na igreja. Os pastores presta atenção das congregações. O poderoso é o da sede. O da sede é ele que mais ganha grana. É ele. É tudo a sede. Então esses aqui pagam tudo, tira o seu salário sim, que ajuda de custo. E vai tudo pra sede. E essas 5 mil pessoas, cada domingo, são 4 domingo, elas dão R$10. Então R$40. R$40 vezes 5 mil dá quanto? 200 mil. É isso mesmo? É. Isso mesmo? É. 200 mil. Você tá entendendo agora? Por baixo disso. Você acha que as pessoas dão R$10 de dízimo? Não, mais disso. Opa, é isso, eu falei R$10 de oferta. E o dízimo não conta, não? Cada puta dou R$10 de oferta, que ninguém é difícil. É isso que eu tô dizendo. Meu irmão, é milhões que mais ou menos os que dão. Vamos lá, meus irmãos, eu assisti o podcast desse rapaz aqui, tudo, né? E assim, em algumas partes, eu até concordo com o que ele falou. Tá? Em outras partes, não. Por exemplo, existem muitas igrejas grandes que sim, mete a mão no dinheiro das ovelhas. Fazem de tudo para arrancar o dinheiro das ovelhas, né? São aqueles pastores lobos, né, disfarçados no meio das ovelhas. Então assim, agora, existe muitas igrejas sérias, existe sim, né? Que quando pede o seu dízimo, é para Opa, não vou ficar em cima do muro, né? Aqui você está falando uma coisa que eu não concordo. O senhor missionário está dizendo que existe igrejas sérias que quando cobram o dízimo, não existe igrejas no planeta Terra que seja séria, que prega dízimo. Igreja, todas elas, de Assembleia Batista, Universal, Deus Amor, todas que pregam dízimo, ela não está sendo uma igreja séria diante dos ensinamentos dos apóstolos, diante do ensinamento de Jesus. A igreja que cobra dízimo, ela não está sendo uma igreja séria diante de Deus, nem está respeitando a Bíblia Sagrada como sua única regra e fé de prática. Por quê? Porque qual foi dos apóstolos de Jesus que cobrou dízimo? Qual foi dos apóstolos de Jesus que ensinou eu e você a pregar dízimo? Aonde Jesus ensinou os cristãos pregar dízimo? Qual é o único versículo da Bíblia que mostra um cristão dizimando? Qual é o nome dos apóstolos que era dizimista? Qual é o nome deles? Pedro, Paulo? Paulo ensinou dízimo? Paulo não ensinou dízimo. Paulo ensinou que a maneira correta de você louvar a Deus é com oferta voluntária, sem constrangimento, sem cara feia, sem pressão psicológica. Então, eu não considero igreja séria, e se for pela Bíblia, não há base bíblica para uma igreja ser considerada igreja séria se ela prega judaísmo no lugar do cristianismo, se ela prega salvação em cima do dízimo. Não é igreja séria. Igreja séria jamais vai pregar
Velho Testamento no Novo Testamento. Jamais vai pregar o Moisés no lugar de Jesus. Igreja séria jamais vai pegar a Malaquias 3:10, o hino nacional do sistema religioso, a galinha dos ovos de ouro, pregando salvação em cima de dízimo. E mesmo que seu pastor anote e preste conta a você de todo centavo, dinheiro que entra do dízimo, para onde foi esse dinheiro que ele gastou, mesmo que ele faça esse dízimo, nunca foi dinheiro. E se o dízimo fosse dinheiro, e se o dízimo fosse para nós da graça, não seria esse dízimo que seu pastor cobra, não seria esse dízimo que o seu padre cobra, não seria esse dízimo que os pastores da televisão, os missionários da televisão, os apóstolos da televisão estão cobrando. Porque o dízimo da Bíblia, aprenda isso, nunca foi o dízimo da religião. E será que esses teólogos não sabem disso? Será que o pastor não sabe disso? Então, eu não estou sendo contra o missionário aí, né? É a fala dele, nada pessoal. Eu amo em Cristo Jesus, gosto dos vídeos dele, mas assim como eu também prego aqui, né? Alguém pode pegar um vídeo meu e fazer a mesma coisa que eu estou fazendo com o vídeo dele, porque não é porque eu tenho seguidores aí que seguem, gostam dessa pregação, mas não é toda essa pregação minha que as pessoas vão gostar. Então você tem a liberdade de questionar também. Agora eu não posso concordar, dar um amém, quando eu pelo conhecimento que eu tenho, pouco, mal suficiente para não ser enganado, enrolado, eu não posso dar um amém quando eu vejo um missionário, um pastor, um crente de banco, seja o que for, indo de conta à Sagrada Escritura. Então ele está dizendo que uma igreja séria, não, igreja que cobra dízimo não é igreja séria. Eu até concordo com o que ele falou. Tá? Em outras partes, não. Por exemplo, existem muitas igrejas grandes que sim, mete a mão no dinheiro das ovelhas. Fazem de tudo para arrancar o dinheiro das ovelhas. Né? São aqueles pastores lobos, né, disfarçados no meio das ovelhas. Então assim, agora, existe muitas igrejas sérias? Existe sim. Né? Que quando pede o seu dízimo, é para quê? Ajudar. Se cobra dízimo não é igreja séria. Né? Ajudar as pessoas carentes. Se cobra salvação em cima de dízimo não é ajudar igreja séria. Na igreja, porque precisa pagar nem na uma China, luz, nem no precisa Japão. pagar uma força. O banco que você senta lá não é de graça, ninguém dá nada de graça, precisa comprar, precisa fazer alguma reforma na igreja. Tô falando de igrejas sérias, tá? Eu pelo menos sou de uma igreja séria, sou da Assembleia de Deus. A minha igreja lá é muito séria. Não, só a igreja Assembleia de Deus não é muito séria. Cobra dízimo lá? Não é igreja séria. Você pensa que é. Irmão, eu já fui assembleano. Já passei por 2 ministérios de Assembleia de Deus e eu fui dirigente de congregação. E eu aconselho a você, pela experiência que eu tenho de assembleano, não morra defendendo placa de denominação. Não enche o peito dizendo eu sou da Assembleia de Deus, ou seja, eu sou da igreja mais certa do Brasil e do mundo, a gente nenhuma presta, é só Assembleia. Onde a gente está vendo muitas heresias, nesses últimos dias, está vindo de onde? Das Assembleias. Briga de pastores por causa de amor às almas, pastor brigando com o pastor por causa de amor às almas, não por causa de dízimo. Pastor que não se alega quando abre outra congregação na mesma rua dele, no mesmo endereço da congregação dele, no mesmo bairro da congregação dele, pastor não se alegra porque sabe que é mais um pastor concorrente que chegou para ganhar os dizimistas. Então, igreja que cobra dízimo, judaísmo do cristianismo nunca e jamais será considerada biblicamente. Eu estou falando para você, Bíblia. Eu não estou aqui perseguindo placa de Assembleia de Deus, de Batista, de Universal, de Deus, não. Pela Bíblia, jamais eu posso dizer que uma Universal, uma Deus Amor, uma Assembleia Batista, ou essa outra que abriu agora, se cobra dízimo, ela não, pela Bíblia não é a igreja séria. Porque ela está indo de contra o sacrifício que Jesus fez na cruz. Ela está pregando Moisés, não Jesus. Então, se prega dízimo, é uma igreja que você gosta, que você não troca por nenhuma outra, mas igreja séria não. Cobrou dízimo, não é igreja séria. Poderá até ser, quando abrir mão, que tem muitos pastores assembleanos, abrir mão do dízimo,
abriu mão do dízimo e está pegando oferta voluntária, irmão. A maneira de levar dinheiro para a tua congregação é oferta voluntária, mais do que 10%. Mais. Ou menos, mas tudo espontâneo. Agora, será que teu pastor não sabe disso? Então, o irmão aqui, a gente vê que ele chega a ter um prazer, eu sou da Assembleia. Irmão, eu tinha muita vontade de congregar na Assembleia, chega ao ponto de passar por 2 e 1 hora dirigente. Eu cheguei até um momento a achar que a certa era a Assembleia mesmo. Mas lá eu aprendi muita coisa. Não era nada do que eu pensava. Assim como você que é Assembleia, a igreja certa é a Assembleia, os católicos dizem a mesma coisa. A igreja certa é nós católicos. Os testemunhos de Jeová dizem a mesma coisa. Vai se congregar lá para você ver. Irmão, já visitei quase tudo que é congregação, igreja, eu sei o que eu estou falando. Eu não vou falar coisa aqui porque não edifica. Era para eu estar aqui pregando para as pessoas aceitar Jesus, mas por causa de muitas heresias que eu vejo de líder, eu estou aqui debatendo essas heresias. Eu não estou aqui para falar mal de pastor, mal de padre, mal de congregação, não. Eu estou aqui para combater essas heresias que as pessoas botam, fica defendendo placa de denominação, né? Fica defendendo. Eu vou ligar aqui o ventilador, fazer um barulhozinho aí. É o ventilador aqui, ninguém aguenta o calor. Se vocês, meus queridos, Assembleano, Batista e todas as congregações de Deus Amor, a Igreja do Véu, vocês defendessem ela, o ensinamento dos apóstolos, como vocês defendem a praga das congregações de vocês já teriam ganhado muita alma e vocês seriam todos unidos, as igrejas, as congregações seriam todas unidas. Mas como vocês morrem por placa de igreja, de denominação, aí está aí pastor indo para a delegacia, dando queixa do outro, pastor processando o outro, mas todo mundo quer ir para o mesmo céu. Tudo isso por causa do amor às almas, né? Não, amor ao que as almas têm no bolso. Então, meus queridos, não se iluda, a igreja séria é a minha, não, a igreja Samuel é você, carne e osso, né? 4 paredes. A igreja séria é aquela que vai ser arrebatada. Então, se o arrebatamento fosse agora, eu fosse arrebatado agora, eu seria a igreja séria. Você que está me ouvindo fosse arrebatado agora, você seria a igreja certa. A igreja somos nós. Então, não existe igreja certa, irmão. Todas as igrejas têm umas heresias lá. Tem alguma coisa errada lá. Então, igreja Samuel e você tem que procurar e eu se aperfeiçoar e ir pela palavra de Deus e não por doutrina, preceito de homens. Porque muitas congregações estão deixando de lado os ensinamentos apostólicos e ficando com preceitos humanos, com doutrina interna da congregação que vale para eles mais do que isso aqui. Ó. Então, eu não posso ficar em cima do muro. O dízimo lá é para ajudar as pessoas. Não. Pessoas que são necessitadas, né? Para ajudar na reforma da igreja. Tá bom? Quem disse que o dízimo era destinado para gastar com a reforma de igreja, de 4 paredes? Quem disse que o dízimo era destinado para pagar água de tempo, pagar aluguel de tempo? Quem disse? Quem disse que o dízimo da Bíblia era para isso? Meus irmãos, se o dízimo de Malaquias 3, 8, 9, 10 fosse válido para o dia de hoje, se o dízimo de Mateus 23, 23 fosse válido para o dia de hoje, não seria dinheiro, seria mantimento, cereais, comida, plantação, criação. Se fosse válido para o dia de hoje, pobre não dizimava. Porque no tempo dos dízimos, no tempo de Malaquias 3, 8, 10, pobre não dizimava. Porque o dízimo era destinado para os pobres. E tem mais. Viúva, pela Bíblia, não dizimava. É antibíblico viúva dizimar. É antibíblico viúva dizimar. Me mostra uma viúva na Bíblia dizimando. Você vai me mostrar uma viúva ofertando. E não confunda oferta com dízimo. Porque oferta era dinheiro, mas dízimo nunca foi dinheiro. A oferta da viúva foi dinheiro. Então, veja, meus queridos, que pela Bíblia, viúva não era para dizimar. E por que nas suas congregações, seus pastores, estão excluindo viúva que não dizima? Se os dízimos já querem cobrar dízimo,
pregar dízimo, sabe? Você seu dízimo, então o dízimo pega todos os dízimos, manda para os pobres, manda para as viúvas. E outra, tem mais. Os dízimos eram para os órfãos. E por que que tem órfão na congregação dizimando? Agora, será que esses teólogos não sabem disso? Será que teu pastor não sabe disso, já que ele prega dízimo? Dízimo, estrangeiro não era para dizimar, porque o dízimo era destinado para ele. Então, meus queridos, meus amados, esta pregação de salvação em cima do dízimo é doutrina de homem, de espírito enganador. Igreja séria não cobra dízimo. Quantos pastores da Assembleia já viraram a casaca? Estão pedindo agora oferta voluntária. E tem outros aí que não abrem mão de jeito nenhum, ficam inventando modinha, dizendo, eu estou fazendo casa para dar aqui no tempo dentro dos dízimos. Conversa com a boi dormir. Eu estou comprando cesta básica para os irmãos necessitados com o dinheiro de dízimo. Conversa com a boi dormir. Tudo isso você pode fazer com o dinheiro de oferta e ainda vai sobrar dinheiro. Se eu for cobrar oferta, os irmãos não vão ofertar, estou dando dízimo à força. Mentira de Satanás. Mentira de espírito enganador. Mesmo que acontecesse, mas você tem que pregar a Bíblia, não pode aumentar nem diminuir, porque Apocalipse diz que aumentar ou diminuir, as pragas que está desse dia vai cair sobre você. Então, meus queridos, aqui eu estou falando o que eu acho, que eu penso, que eu creio, e eu não estou em cima do muro. Eu não estou escondendo a verdade para você. Eu não estou aqui sendo contra o evangelista, o qual eu admiro muito o trabalho dele nessa plataforma. É um homem de Deus, né? Mas é aqui o raciocínio que ele está falando aqui sobre a minha igreja, a Assembleia de Deus, a igreja séria, que seja, mas enquanto estiver pregando isso, não está sendo. São pessoas necessitadas, tá? Não é para encher o bolso de pastores, não. Como ele falou aqui, concordo. Existem muitas igrejas assim que faz uma lavagem cerebral na mente das pessoas. Mas Deus está vendo tudo, tá? Deus está vendo tudo. Agora, quando você dá o seu dízimo e a oferta sua na igreja, se for uma igreja séria, pode ter certeza que você não está dando dízimo. Igreja séria não cobra dízimo. Deus vai te compensar, Deus vai te oferta honrar, voluntária. porque você está ajudando a manter a igreja. Tá? Pelo menos essa é a minha opinião. Qual é a opinião dos irmãos? Coloca aí nos comentários. Até uma próxima. E outra coisa que eu quero dizer que eu gostei do missionário Lucas Silva, que ele é humilde, né? Então é para isso que serve o seu dízimo e a sua oferta. Esse aqui é o professor Fábio. Esse professor aqui... Esse professor aqui, ele há uns anos aí atrás, quando ele começou a aparecer na plataforma aí do YouTube, num colégio lá, ele foi um dos primeiros também a combater contra a heresia do dízimo, a combater contra essa galinha dos ovos de ouro do sistema religioso. Os irmãos ficaram apavorados, né? Um fazia uma pergunta, ficou aquele... Tá aí esse vídeo aí no YouTube. Os irmãos ficaram assim... Qual é a palavra, meu Deus? Ficaram aquele alvoroço. Mas será que o senhor está dizendo a verdade mesmo? Professor Fábio, será? Tipo assim, entendeu? Porque a maioria de nós, crenteada, a gente só quer, e católico também, só quer aceitar o que o seu líder diz, né? E mesmo hoje, que se o seu líder, o pastor das assembleias, o pastor da assembleia, o pastor presidente, mesmo assim o apóstolo aí da televisão, os bispos, chegar em rede nacional e dizer, meus seguidores, meus irmãos, dízimo nunca foi dinheiro e agora para se levar a oferta dízimo, mas não. Essa pregação que eu pregava aqui, isso é sábio que dá o dízimo, que não dá o dízimo é ladrão, que não dá o dízimo vai para o inferno, isso era uma coisa que eu pregava, mas não tem isso na Bíblia. Você ainda vai ficar com raiva do seu pastor. Você vai ficar com raiva do seu pastor porque você prefere a mentira do que a verdade. Você prefere ouvir a mentira da boca do seu pastor do que a verdade. E naquele grande dia Deus vai cobrar de muitas ovelhas, mais do que o pastor, porque tem muitos pastores hereges por causa das ovelhas, que sabe que o pastor está mentindo, sabe que o pastor está distorcendo a Bíblia, mas fica dando dízimo para ele, dízimo para ele. Então, meus queridos,
Esta foi a minha opinião, sem ficar em cima do muro sobre este assunto aqui, onde eu falo que era para eu estar pregando aqui, pregando a palavra de Deus para as pessoas aceitar Jesus e dizer que Jesus está voltando, mas eu vejo essas pérolas, aí eu não posso me calar, não tem como eu me calar. Mas veja que esses últimos dias, Deus já vai estar usando os ventos para dizer que Jesus está voltando, Deus já vai estar mostrando os sinais, está mostrando aí, né, tempestade, Deus já vai estar mostrando muitos sinais da volta do Salvador, enquanto os líderes religiosos estão preocupados em enriquecer, em comprar mansões, em comprar carro importado, avião, jatinho, gado, né? E Deus, nesses últimos dias, está usando as pedras para dizer que Jesus está voltando. Elas dão R$10, então R$40. É dinheiro demais, mano. A igreja que cobra dízimo é um rio de dinheiro. É um rio de dinheiro. Você está entendendo agora? Eu já entreguei a chave de uma congregação por causa dessa pregação de dízimo. Eu estou falando sobre isso aí num vídeo aí. Assiste os meus vídeos aí que você vai ver falando disso aí. Enquanto a minha alegria era as almas do pastor, era isso, dízimo. Né? E jamais eu vou pregar salvação em cima do dízimo, jamais eu vou passar por cima da palavra de Deus. Jamais. Eu vou dizer amém quando eu vejo que o líder está equivocado. Quando eu vejo que o líder não tem por ela o respeito que eu tenho. Então fica na paz, fica na cabeça. Não foi nada, pessoal, contra o evangelista, o missionário aí, né? Mas sobre a fala que ele falou aí, né? Aquele abraço ao missionário Lucas Silva, na paz do Senhor, né? Então é isso aí, meus queridos. Eu não posso ficar em cima do muro para agradar A e B, e depois Deus já vai cobrar de mim. Se Deus me levantou para combater contra a heresia do dízimo, quem estiver aqui falando que só é salvo que dá o dízimo, quem estiver aqui levantando bandeira de congregação e Deus me usar para vir aqui falar, eu irei falar sim senhor e sim senhora. E é daquele que tocar em quem Deus, Jeová, está dando a mensagem. Então, foi o vídeo para hoje. E se você não concordou com nada que eu falei, ficou até com raiva de mim, eu vou deixar os comentários desativados. Você pode dizer o que você bem quiser aí de mim, pode meter o pau, até porque naquele grande dia eu e vocês iremos dar conta das nossas palavras diante de Deus. Tudo que eu prego aqui nesta plataforma, naquele grande dia, ela diz para mim e para você que nós iremos prestar conta de tudo que é pregado, de tudo que é falado. É por isso, meus queridos, que para vir aqui falar dela, tem que ter temor a Deus, porque se aumentar ou diminuir, vai ser cobrado. Fica na paz, fica na bênção. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Abraço a todo o meu seguidor aí de Conjunto Marco Moura, aí na cidade de Santa Rita. Abraço a todo o meu seguidor aí do Conjunto Tibiri, aí na cidade de Santa Rita. Abraço a todos aí de Castanheiro, no bairro de Vazenova. Abraço a todos os vazenovenses, né? Distrito da cidade de Santa Rita, a todos os vazenovenses. Abraço a todos aí do Alto do Mateus, né? Abraço a todos os seguidores do canal Josias Dias, abraço a todos os inscritos do canal Josias Dias, abraço a todos vocês que me seguem no TikTok, Kawaii, Twitter, Facebook, Instagram e aqui no YouTube. Abraço a todos vocês, fique na paz, fique na bênção e muito obrigado a todos vocês em nome de Jesus. Abraço a missionária Maria José, né? Aí do Alto da Boa Vista, uma benção. Deus abençoe a missionária. Saudade da senhora missionária. Deus abençoe em nome de Jesus.